Muito bom dia, como é que você está? Tudo na santa paz do eterno? Deixa eu falar algo aqui que eu acredito que vai ser muito relevante para a grande maioria de vocês. Sabe quando vocês entram aqui nos movimentos e aí a gente vai lá, faz uma orientação, você começa a entender, você começa a enxergar os seus padrões ocultos, essas negativas, os bloqueios multienergéticos, que até então você não tinha uma percepção ampla sobre esse assunto. E aí, do nada, você diz assim, Marcelo, estava indo tão bem, e aí, do nada, as coisas começaram a acontecer de forma negativa. Ó, eu tenho alguns conceitos aqui, eu quero abordar com você, ok? Quando isso acontece, a gente chama de resistência, certo? Mas eu também tenho um outro olhar, uma outra dinâmica referente a isso. Acontece que existem registros negativos. E eu sempre estou aqui relatando sobre a base inconsciente. Vocês sabem disso, né? Os meus estudos, a minha base, a minha orientação sempre foi pautada no inconsciente. Por quê? Porque são registros negativos, é lá que está desde a tua base da infância. Tudo aquilo que você acumulou, tudo aquilo que você viu, toda aquela percepção que você trouxe para a sua vida, tudo que está perceptível. Então você traz isso como uma crença absoluta. Essa crença, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Vai depender aí do seu convívio, daquilo que você vivenciou e passou. Bom, retomando as questões de que quando tudo parece estar bem e do nada as coisas depois começam a acontecer negativo, é o carro que quebra, é a doença que vem, são fatores ali de conflitos familiares, e você começa a pensar assim: gente, mas isso é tão ruim, porque só eu tentar buscar uma melhoria na minha vida, eu comecei a entender os processos, estava indo tão bem, aí do nada as coisas começaram a acontecer de forma negativa. Não existe do nada. Esses registros, eles são muito maiores do que você possa imaginar. Eu já comentei aqui com você que 95% desse inconsciente negativo é o que rege a sua vida e somente 5% é o teu querer, a sua vontade, aquilo que você está se colocando nos movimentos. Por isso que eu trabalho essa base. Eu tenho que trazer luz à tua base inconsciente. Os seus registros, eles têm que ser, né, inseridos ali na tua frente. Você tem que saber, você tem que entender todo o processo oculto que você vivencia. Porque senão pode ser que sim, você fique bem e depois tudo volta de novo. Por que, que a vida é esse ciclo? De você estar bem e depois voltar para o ciclo negativo? Porque o inconsciente não está sendo trabalhado. Porque o inconsciente você não está modulando essa negativa. Você não quer perceber, você não quer enxergar. Ontem, eu até falei isso, né, para uma mentoranda, que eu disse assim, ó, uma coisa é eu querer ver, a outra coisa é eu querer enxergar. Porque quando eu enxergo, eu coloco uma lupa maior, eu entro numa consciência, quem usa óculos aqui sabe muito bem disso, eu estou vendo, mas quando eu coloco o meu óculos, meu Deus, eu enxergo 1000 vezes melhor. Percebe? Essa lupa de vida que você deve ter. Então, conscientemente, você entende dos processos negativos. Você sabe que nada, né, na sua família, no seu lar, não está bem. Você entende que o seu fluxo financeiro, que a sua empresa está tendo algumas quebras, algumas disfunções. Mas quando a gente coloca uma lupa, quando eu mostro para você, olha, o fator negativo está aqui, é dessa base, é desse processo, é desse conceito, que você olha com essa lupa maior e você traz clareza, e aí eu dito para você, olha, segue assim, faça nesse formato, porque aqui a gente direciona também, óbvio. E se você não faz aquilo que está sendo orientado, a tendência sempre é esses registros inconscientes se sobressair, e ele cresce, ele cresce, ele cresce, e é muito complicado eu querer lutar tendo 5% aqui em minhas mãos e esse 95% que é maior do que tudo. Então, esse ciclo ele sempre vai se sobressair, ele ganha. Ele sempre ganha. Mas ele só ganha quando você não trabalha com esse formato. Criou a consciência, os 5%, ok, é o que eu quero, é o que eu desejo. Estou criando consciência, estou elevando o meu padrão. Eu começo a entender, eu vou mexendo nesse sistema. É como se eu fosse retirando um por um. E eu vou colocando ele nas caixinhas devidas, porque aqui dentro está tudo desorganizado. Você nem sabe para onde vai, você nem sabe qual caminho seguir.
Você começa uma concentração, daqui a pouco retoma de novo. É muito frustrante, é desgastante, eu sei. Eu sei porque eu já vivi isso. É horrível você lutar contra algo que parece que nunca, nunca vai ter uma relevância positiva na sua vida, mas tem e existe quando você faz o que tem que ser feito. Essa resistência, ela tem esse formato seguinte: é a resistência daquilo que você tem que enxergar e daquilo que você tem que cumprir na sua vida. Então, os registros estão aqui, você entende, você percebe, vamos aplicando, vamos fazendo, vamos trabalhando sim base energética. Eu já disse para vocês que 80% dos bloqueios sabotadores estão no campo energético, por isso que eu trabalho com essa ferramenta. E essa outra base é uma base espiritual. Presta atenção para que você não se confunda, tá? Existem os processos inconscientes negativos de registros, que pode ser lá da sua ancestralidade, da tua base familiar e que vem replicando, ok? Então, quando eu trago aqui uma reestruturação familiar, um exemplo, que a gente traz luz, vocês começam a entender o real motivo, certo? Mas também tem a resistência espiritual. É aquilo que o mal, tá? Vamos colocar assim, uma energia negativa, que o mal não quer que você avance, não quer que você esteja em um formato abençoado na sua vida. Esse fator espiritual é uma resistência consciente e que também está interligado no seu inconsciente. Espera aí, eu sei que vai bugar tudo. Marcelo, então eles são separados? Não. Eles se unem para um determinado movimento a qual você ainda não entendeu e não percebeu. Vamos lá, o mal existe? Pessoas negativas existem? Inveja, olho grande, praga lançada, palavras contrárias, tudo isso existe, certo? Isso está no formato espiritual, porque o espiritual, ele também está interligado a todas as suas bases, por isso que eu falo que aqui eu trato corpo, mente e espírito. Isso não é à toa. Todos esses caminhos estão interligados. Então, Marcelo, o carro quebrar, eu ficar doente, essa base espiritual é ela que está combinando? Depende, a gente tem que avaliar e investigar. Eu não sei qual o movimento. Pode ser que o seu movimento sim seja totalmente espiritual, mas pode ser sim que o seu movimento seja toda uma base inconsciente que você mesmo acredita e replica. E pode ser que você tenha os dois, e quando isso se une, aí a vida é travada, entende? Aí a gente trabalha as nuances aqui do formato que tem que ser trabalhado. Por isso que eu falo campo energético. Porque no campo a gente desprende. No campo eu te oriento. No campo eu te instruo, mas nesse campo eu limpo. Nesse campo eu retiro as cargas. Nesse campo eu faço com que você comece a entender e a perceber essa lupa, você está turva, você não está percebendo nada, você não está entendendo nada. Quando a gente traz essa clareza, esse direcionamento, esse mapeamento, você começa a entender as dinâmicas da sua vida, da sua existência. Aí sim, aí a gente avança. E relatando agora, através disso até mesmo, para esclarecer certos fatores, vamos aqui fazer uma limpeza multienergética.